Sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Eliane e no meu canal eu vou falar sobre literatura e arte. Se você gosta desses assuntos, então fique comigo. Bem, hoje eu vou falar sobre o futurismo. Mas antes de começar, dê o seu like se você gostar, o seu dislike se você não gostar, e ative o sininho para receber notificações dos próximos vídeos e inscreva-se no meu canal. Gente, comente aqui embaixo se você gostou, porque gostou, e também se não gostou, comente. Para mim é importante saber a sua opinião. Bom, o futurismo, né, foi um movimento artístico e literário que nasceu na Itália, né? Então, é interessante, pelo nome você já vê que é futurismo. Começou, né, como eu falei, na literatura, né, com o Manifesto Futurista de 1909, né, de Filippo Marinetti. Ele fez esse manifesto bastante contundente, né, falando que queria acabar com as coisas como museus, bibliotecas, tudo que fosse antigo, queria modernizar tudo. Eles eram também a favor da violência, do caos, né? Até da guerra também, era uma coisa muito radical mesmo, né? Mas aí esse manifesto do Marinetti, ele foi publicado no jornal da Itália, porque ele era italiano, né? E depois, né, em seguida foi publicado no jornal Le Figaro da França, que era o jornal que tinha maior circulação na França. Você vê como já ficou importante. Uma das características do futurismo é a propaganda. Eles conseguiram disseminar, né, o manifesto e as ideias deles com bastante publicação, eles imprimiam propagandas e tudo mais. É uma das interessante saber disso, né? Bom, mas o Marinetti é ligado à literatura, né? É o manifesto principal, né? Mas depois, em 1910, né, um grupo de pintores, né, fizeram então o manifesto dos pintores futuristas, né? Esse grupo era Umberto Bottioni, Carlos Carrà, Luigi Russolo, Giacomo Balla e Gino Severini, né? Então, esses são os pintores que iniciaram o movimento de pintura futurista. Agora vamos colocar no contexto da época. Nós estamos no começo do século XX, né? As mudanças foram bastante radicais, né? Na vida das pessoas, nas cidades, né? Nós estamos no período da segunda fase da industrialização, né? Que mudou bastante, mas várias coisas mudaram, como a eletricidade nas cidades, a iluminação elétrica nas cidades, que não tinha, né? Antes era lampião a gás, e mudou muito, porque aquela coisa fica mais alegre, mais bonita, a eletricidade, tudo isso influenciou a cabeça desses futuristas, né? O raio-x também, a onda de rádio e a aviação e os automóveis, né? Tudo isso mudou bastante, porque de repente você tinha possibilidade, né, de se mover de um lugar para outro no automóvel, a velocidade do automóvel, tudo isso fascinava, né, as pessoas, e fascinou bastante eles, né? E outra coisa é a seguinte: a Itália, né, é o berço das tradições da arte, né, renascentista, da arte clássica, né, greco-romana, tudo começou ali na Itália, né? E eles queriam, porque naquele período das vanguardas europeias, né, estão acontecendo na França. Era o cubismo e outras mais, expressionismo, né? E eles acharam que a Itália estava muito... Eles queriam acabar com os museus, as bibliotecas, que eram tudo novo, tudo dinâmico, né? Então, era essa a ideia, né? Era bastante radical, né? Porque eles falavam assim: um automóvel ruidoso que parece correr sobre trilhos de granada é mais belo que a Vitória de Samotrácia. Bom, a Vitória de Samotrácia é uma escultura, né, greco-romana, né, muito clássica, né, e simboliza a beleza, né, e também a deusa Vitória, né, a Nike, a deusa Vitória, aquela beleza, toda aquela beleza clássica, né, uma escultura muito bem feita, né, com todos os detalhes da roupa e tudo, muito linda. Então você vê como era radical, né? Ele achava que um automóvel ruidoso, né? Agora, é também interessante saber que o futurismo foi um movimento, um dos movimentos artísticos mais ligado à política durante o século XX, né? Eles eram, como falei, a favor da guerra, da violência, do caos, vamos dizer assim, e eles eram ligados ao Partido Fascista, né?
o partido fascista do Benito Mussolini, que foi o ditador que levou a Itália à Segunda Guerra Mundial, né, que terminou em 1945. Então, inclusive, eles fazem bastante propaganda do Mussolini, tudo é ligado, né? Todos eles eram filiados ao partido fascista. E também, como eu disse, eles eram a favor da guerra, então se alistaram na guerra de 1914, que é a Primeira Guerra Mundial, né? A guerra de 14, que terminou em 1918. Bom, mas eles fizeram a primeira exposição deles em Milão, né? Na Exposição de Arte Livre de Milão. Milão foi a primeira cidade industrializada e a mais moderna da Itália, né? Então, nessa exposição, eles puseram vários quadros, também esculturas, né? Mas esse quadro que nós vamos mostrar é talvez o mais icônico dessa época, né? Que é o Despertar de uma Cidade, de Umberto Boccioni, né? Fez em 1910, né? Esse quadro mede 3 metros de largura, com 1,99 de altura. É grandioso, né? É pintado a óleo, né? Então, ela retrata, né, a construção de uma usina elétrica, né? De energia elétrica, em Milão, né? Então, aqui tem tudo que eles querem, energia elétrica, toda coisa. Tem um trem elétrico lá em cima, né? Um bonde elétrico, né? Tem o outro lado, nós temos um prédio também, né? Em construção, temos também chaminés de indústria, né? E no meio tomando conta quase do quadro todo, nós temos cavalos, né? Cavalos de combate, né? O maior deles é um vermelho, que tem parece uma asa azul, né? Saindo das costas, né? Que pode parecer o Pégaso, né? Que é um símbolo, um cavalo simbólico, né? E tem outro cavalo branco também ali. Tudo aquilo é interessante, tudo num dinamismo muito grande, né? É engraçado que ele coloca, então, esses cavalos e rodeando, né? Esses cavalos têm um grupo de operários, né? Em uma pintura que eles estão feitos com pinceladas alongadas e tudo mais. É uma explosão de cores, uma explosão de movimento, de energia, né? Sem dúvida, é bem icônico do futurismo, né? Os contornos do cavalo, né? Dos cavalos, principalmente o vermelho, são indefinidos, né? Porque é para dar a impressão mesmo de que está em movimento, né? Então, outra coisa que é interessante, né? É a maneira, um detalhe da pintura dos cavalos. É importante ver que a tinta que é aplicada nesse cavalo, né? Usando uma técnica divisionista, né? Divisionista modificada, na qual pequenas pinceladas de cores complementares criam uma superfície brilhante e cintilante. Bom, o divisionista, a pintura divisionista que nós estamos vendo aqui, eu tenho até um vídeo sobre isso. É uma pintura, né, baseada no círculo cromático, uma pintura baseada em ciências também, né? Eu tenho todo um vídeo sobre isso, né, que fala do pontilhismo e o divisionismo, que são praticamente a mesma técnica, né? Bom, então esse quadro é bastante bonito, né? Assim, você passa a energia, uma explosão de energia, de dinamismo, né? Assim, daquela coisa realmente de esperar que as coisas mudassem, que o futuro fosse melhor e tudo, né? Então, eu vou fazer outro vídeo falando também em pinturas futuristas que são muito mais bonitas, demais interessantes, vale a pena ver. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, compartilhe com seus amigos e fique comigo no próximo vídeo.